Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nosso Deus. É sempre maravilhoso, prazeroso, é sempre agradável estar no meio de vocês. Vocês são uma bênção para mim, eu quero ser uma bênção para vocês. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia nesta noite, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 12. Lucas, no capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Lucas, capítulo de número 12. E a partir do versículo de número 13. Amém? Os irmãos encontraram? Amém? Podemos ler então. Leamos, diz assim a palavra de Deus. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Eu gostaria de chamar, se eu posso dar um título nesta noite aqui, a avareza e a loucura. No nosso texto acima dele está escrito: Jesus reprova a avareza. Mas eu gostaria, para chamar a nossa atenção nesta noite, de chamar essa leitura, esse texto, essa explanação, essa meditação de a avareza e a loucura. Amém? Amados, o Lucas, volta só um pouquinho, no capítulo 1, eu gostaria apenas de esclarecer algumas coisas. O Lucas, ele escreve este livro, esta carta, a um homem chamado Teófilo, no ano mais ou menos 80 da era cristã, depois do nascimento de Cristo, no ano aproximadamente o ano 80. Nós vamos ver aqui qual a intenção do Lucas ao escrever isso ao Teófilo. Amém? Olha o capítulo 1, verso de número 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. O que ele está falando? Que muitas pessoas escreveram sobre este fato.
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, o Lucas falando, depois de acurada a investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então esse é o alvo do Lucas. Colocar numa ordem cronológica, numa ordem certa, o que aconteceu desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão. E ele fala o quê? Para que ele tenha o quê? Plena certeza das verdades que o Teófilo aprendeu. E dentro disso nós vamos encontrar então essa narrativa. Você pode voltar lá para o capítulo 12, para o versículo de número 13. Então aí nós vamos encontrar Jesus num cenário, numa situação, numa ocasião, em que, como sempre, ele estava ensinando, que ele estava anunciando o evangelho, e ele está falando para os discípulos que eles vão ser perseguidos, que vão levar eles às sinagogas, que eles, para não se preocupar, porque na hora de se defender, na hora da defesa, Jesus não disse para eles não se defenderem, viu? O apóstolo Paulo, nós vemos as cartas do apóstolo Paulo também, só um parênteses aqui, o apóstolo Paulo se defendendo o seu ministério apostólico, o seu apostolado. Então, se defender não está errado, nem é antibíblico. Então, o Jesus está falando para eles não se preocuparem, porque o Espírito Santo vai colocar na boca deles palavras que serão necessárias serem ditas. Amém? E nesse diálogo, nesse ensino, nessa conversa, né, existe ali uma multidão. Aqui hoje nós temos uma pequena multidão, queridos. Mas ali existiam muitas pessoas, um número incontável, uma multidão de pessoas que sempre acompanhavam Jesus por interesses ou não. Nós vimos em algumas passagens que diz assim, que muitas pessoas madrugavam, se levantavam bem no amanhecer para ouvir Jesus e para serem curados também, para serem curados e para ouvi-lo, aquilo que ele tinha para falar. Então nós vemos aqui que existem muitas pessoas ali. Jesus, ele está ensinando, ele está anunciando, ele está curando, ele está fazendo milagre, ele está fazendo aquilo que ele costumava a fazer. Amém? Então aparece lá um homem, um jovem, diz a palavra de Deus, que nós percebemos já no começo da leitura, aquele rapaz, ele está preocupadíssimo com a vida material dele, que ele fala, Senhor, mestre, porque era costume também levar os problemas para os mestres tomarem uma decisão, para os mestres resolverem, para os mestres darem um veredito. Até nas cartas de Paulo que nós estamos aprendendo, nós vemos ali que o Paulo, ele lamenta que alguns irmãos não resolvam os problemas, as demandas que acontecem no meio da igreja, na igreja mesmo. Que alguns estão levando aos tribunais, estão tirando para fora da igreja. Os irmãos lembram disso, né? Amém? Então, os mestres, eles costumavam ter que arbitrar entre algum assunto. E esse jovem, então, ele interpela, ele interrompe Jesus. Eu acredito que ele nem estivesse ouvindo o que Jesus estava falando, porque o assunto que ele aborda, o assunto que ele quer discutir é completamente
diferente do que Jesus estava tratando até o momento. E aí ele fala: Senhor, fala para o meu irmão que repartir a herança comigo. Provavelmente, né? Leva-nos a entender que o pai ou mãe havia falecido e que tinha deixado algum bem material. E que um deles não queria repartir com o outro. E o outro ele vai se queixar, porque também era costume do irmão mais velho administrar os bens da família. Era costume do irmão mais velho fazer o controle financeiro daquilo que eles possuíam. Então esse jovem ele chega e ele fala isso para Jesus. Fala para o meu irmão repartir comigo a herança. E aí Jesus então ele vai e fala, começa a perguntar. Primeiro Jesus não responde. Ele faz uma pergunta: sou eu, por acaso, repartidor entre ti e o teu irmão? Porque Jesus sentiu, Jesus percebeu, Jesus conheceu naquele homem, como Jesus te conhece agora aí onde você está. Como Jesus conhece a mim agora aqui aonde eu estou. E ele fala, ele percebe aquilo e ele fala uma historinha. Ele começa a contar uma parábola para todos aqueles que estão, verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo. Lembrando, todo mundo sabe o que é avareza? Todo mundo sabe? Amém? Sim? Avareza, apego excessivo ao bem material. Amém? Todo mundo entende isso, né? E loucura. Todo mundo sabe o que é a loucura? Sabe? Alteração mental, né? Falta ou perda da razão. Então, o nosso tema está caracterizado por essas duas definições, tá? Então, Jesus, no verso 16 diz: eles proferiam uma parábola dizendo: o campo de um homem, o quê? Esse homem era rico. Ele já era uma pessoa financeiramente bem-sucedida. E aí a história continua. O campo de um homem rico produziu com abundância. Quer dizer, mais do que ele precisava, mais do que ele necessário, mais do que nós vamos ver aqui também, que é mais do que ele conseguia guardar. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Ele estava preocupado em como guardar, o que ele ia fazer para recolher a colheita dele. Às vezes o que acontece, amado? Nós passamos a ser governado pelos bens. Nós levamos a nossa vida, porque olha, às vezes a gente pensa assim: eu não sou avarento. Eu não sou, porque a avareza é um apego excessivo, né? Lá acho que em Timóteo, a palavra de Deus diz assim, né? Que a raiz de todos os males é o quê? O amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Aí você fala: eu não amo o dinheiro. Tá, você não ama o dinheiro, mas você ama uma casa bonita. E quem que dá uma casa bonita? Você ama um carro do ano. Quem que dá um carro do ano? Você ama os passeios. Quem que possibilita os passeios? Eu estou falando que não é para nós termos isso? Não. Aliás, eu adoro passear. E assim que eu puder, eu vou de novo. Quem puder, vá. Né? É bom. Então, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do apego, ser governado por isso. Porque às vezes nós passamos a vida inteira procurando guardar dinheiro, trabalhamos horas a fio, além às vezes das nossas forças. Tem pessoas que chegam até a 2, 3 empregos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já cheguei a ter 3 trabalhos. Não eram 3 empregos, mas eu tinha 3 trabalhos.
Eu trabalhava numa fábrica. Eu saía de lá, trabalhava de revezamento, saía de lá às 2h da tarde e eu ia fazer um trabalho de contabilidade para o marido de uma aluna que eu dava aula à noite. Eu ganhei o quê com isso? Experiência. Porque dinheiro não foi. Então, às vezes, nós passamos a nossa vida, vivemos, ou melhor, deixamos de viver, preocupados em ajuntar uma certa quantia de dinheiro ao longo da nossa existência, mas nos esquecemos de pensar na nossa morte. Nós vivemos de maneira como se nós nunca fôssemos morrer. Louco! Esta noite te pedirão a tua alma. Nós vivemos desta maneira. E nós achamos que não somos avarentos, que não temos apego ao material, que não somos materialistas. E por isso nós às vezes perdemos de nos relacionar com o nosso familiar, com o nosso filho, com os nossos amigos. Esquecemos de viver, porque estamos preocupados em ajuntar e guardar, em ter mais. Ter mais. Nossa geladeira começa com um pontinho de ferrugem lá, a gente já não quer mais ela. Porque nós achamos que merecemos uma melhor. O nosso carro, ele está com 10 anos de uso, não tem nada de errado com ele, mas nós achamos que precisamos de outro. Nós queremos sempre mais, achamos que merecemos mais do que temos. Quando a palavra de Deus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, viu? Todo mundo sabe, mas nós vivemos como se não soubéssemos. Nós vivemos a revelia da palavra de Deus. O avarento, a pessoa avarenta, ela acredita que ela é dona de tudo. Olha aí, verso 17. A segunda parte. Que farei, pois? Não tem onde recolher o quê? Os quê? Meu. Pronome? Todo mundo sabe o que é pronome? Esse é um pronome possessivo. Ele é dono, é meus frutos. Ele não lembra, não pensa que quem possibilitou a colheita foi Deus. E disse, farei isto, destruirei o quê? O quê? Meus, pronome possessivo. Característica do avarento. É meu, é meu, é meu. Meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo. Meu, é meu, é meu, é meu. E todos os meus bens, meu de novo. Então, a característica do avarento, tudo é dele, tudo pertence a ele. Quando na verdade nada é nosso. Sabe o que é nosso? Aquilo que a gente vai levar para o céu. Você vai levar carro para o céu? Não. Você vai levar casa para o céu? Não. Você vai levar amor para o céu? Vai? Sim ou não, gente? Isso é seu.
Você vai levar caráter para o céu? Isso é seu. Você vai levar amizade para o céu? Isso é seu. Você vai levar falsidade para o céu? Não. Não, porque lá não entra, porque senão alguns levavam. Falsidade não entra. Essas coisas são nossas. Na verdade, aquilo que a gente não vê, né, que não pega, é abstrato de certa forma, né? De certa forma. Essas coisas é que são nossas. Uma vez, o Alexandre o Grande estava perto da sua morte. Ele sabia que ia morrer, porque nós sabemos que ele teve uma enfermidade terrível. Ele morreu jovem, aos 33 anos. Todo mundo conhece a fama do Alexandre o Grande, sim ou não? Maior conquistador de toda a história. Não teve ninguém maior do que ele. E ele, perto da morte dele, ele fez 3 pedidos. Primeiro, ele queria que quem levasse o caixão, não sei como que chamava na época dele, que levasse o caixão dele fossem os melhores médicos. O segundo desejo, que pelo caminho que fosse passar o cortejo fúnebre, fossem sendo espalhados os tesouros dele. E o terceiro desejo, que ele pediu para ser enterrado com as palmas da mão para cima. O primeiro desejo que ele pediu para que os melhores médicos levassem, é para demonstrar que ninguém tem poder sobre a morte na terra. Ninguém. O segundo, quando ele manda ir colocando os tesouros pelo caminho que ia passar o caixão dele, para mostrar para o povo que tudo que foi conquistado aqui fica. Os tesouros foram espalhados pela terra. Fica aqui mesmo. E o terceiro, com as mãos para cima, para mostrar que ele estava indo com as mãos vazias. Nada ele estava levando da terra. E diga-se de passagem, esse homem, não acredito eu que ele tenha sido salvo, mas ele entendeu que nada era dele. E nós crentes, nós cristãos, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Nós cristãos, meu carro, minha igreja, meu povo, meu dinheiro. Não entendemos que podemos sair ali, ser atropelado, está amarrado, bater o carro, ser assaltado, levar um tiro no meio da cabeça. Tudo isso pode acontecer, amém, queridos? Mas nós vamos orar essa noite, o Senhor vai te livrar disso. Amém? Mas nós nos esquecemos. Esse homem tinha muitos bens para muitos anos. Ele não precisava trabalhar mais, segundo o relato dele mesmo. Ele tinha, eu tenho muitos bens para muitos anos. Louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E aí, o interesse dele? Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala. Essas são as preocupações do avarento. Desfrutar, descansar, comer, beber, se divertir, regalar-te. Só pensa no que é terreno, louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Aquele homem morreu aquela noite, sem ter tempo para construir celeiros maiores e melhores. Aquele homem
não teve tempo de desfrutar. Porque a preocupação dele era guardar, possuir, comer, se divertir. Esqueceu que existia um momento de prestar contas. O avarento, ele se preocupa somente com os bens materiais. Não há nada errado, queridos, em nós nos preocuparmos com o nosso futuro, com a nossa aposentadoria. Não há nada de errado. Errado é viver pensando que só isso basta. Nós cantamos: Senhor, não me basta em tua casa estar. Senhor, eu quero me arrepender, eu quero lembrar, Senhor, que eu sou caído, que eu sou dependente, que eu sou necessitado. Essa palavra possa nos trazer isso nesta noite. Um reconhecimento. Porque a avareza, querido, ela nos cega. Ela não nos deixa ver. Que louco esta noite nos pedirão a nossa alma. A avareza nos distancia de Deus aqui e lá. Porque aqui nós não nos relacionamos com Deus, porque não temos tempo, porque não temos condição, nossa mente está preocupada. Quando eu estava lendo essa introdução da nossa leitura, e aí lá o Lucas foi escrito, né? No ano 80 da era cristã, quer dizer, 50 anos ou mais depois da crucificação de Cristo. E aí, primeiramente vem à mente, como que ele lembrou de tudo, né, para colocar em ordem cronológica? Primeira coisa, ele não tinha internet, ele não tinha televisão, ele não tinha fofoca, ele não tinha nada para apagar as memórias recentes ou não. Hoje tem Alzheimer, né? Alzheimer, que tira a nossa memória. E o outro, lógico, né? É a palavra de Deus, o Espírito Santo, a revelação, a inspiração do Espírito Santo. Mas hoje nós temos muita coisa que nos distrai, que nos distancia, que nos afasta de Deus, que nos torna egoísta. A avareza nos torna egoístas. Meu, é para mim, é eu. É sempre o eu em primeiro lugar. Algumas pessoas costumam ser tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro. Tão pobre que não tem nada além de dinheiro. Alexandre o Grande era tão pobre, tinha muito tesouro, não tinha nada mais. Que nessa noite, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então quem entesoura para si mesmo é o quê? Louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Você pode fechar o seu olho e abaixar a tua cabeça. Qual o seu tesouro nessa noite?